um bloco B de massa 400 gramas está apoiado sobre um bloco A de massa 800 gramas, o qual está sobre uma superfície horizontal. Os dois blocos estão unidos por uma corda inextensível e sem massa, que passa por uma polia presa na parede, conforme ilustra a figura. O coeficiente de atrito cinético entre os dois blocos e entre o bloco A e a superfície horizontal é o mesmo e vale 0,35. Considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a massa da polia, assinale a alternativa correta para o módulo da força F necessária para que os dois blocos se movam com velocidade constante. De fato, só de olhar para a figura, a gente já percebe que a força F, puxando o bloco A para a direita, provocaria então o seu deslocamento. E por conta da ação do fio que prende o bloco A no bloco B, fica claro que o bloco B então vai se deslocar, nesse caso, para o lado esquerdo. O detalhe é que o texto especifica que não são movimentos quaisquer, mas sim que os dois blocos devem se mover com velocidade constante. E essa é uma condição sempre singular que ajuda a resolver as questões. De cara, vamos logo lembrar. Se a velocidade é constante, então esses movimentos não possuem aceleração. O que significa, então, dizer que a resultante das forças sobre cada um dos blocos será nula. É o que garantem a primeira e a segunda leis de Newton. E isso já é uma condição suficiente para a gente encontrar uma resolução para a questão. O primeiro trabalho que a gente tem que ter nessas questões de bloquinho é desenhar todas as forças que atuam no bloco para a gente poder saber calcular a resultante. Começando sempre pelo peso, porque o peso a gente nunca erra, o peso é sempre vertical para baixo. Aqui nós temos o contato de B em A, ele está apoiado sobre A. A reação ao contato é o que nós chamamos de normal. A tração exercida pelo fio é o que efetivamente puxa o bloco para a esquerda, e se o bloco se movimenta para a esquerda, atritando com a superfície do bloco A, então sobre ele atuará uma força de atrito, que eu vou chamar força de atrito em B. O detalhe é que se o texto afirma que a velocidade dos blocos é constante, então nós deduzimos que a resultante das forças tem que ser nula. Observe para o bloco B que você tem duas forças na vertical, duas forças na horizontal. Para que a resultante seja nula, nós precisamos, nesse caso, que a normal em B tenha o mesmo valor do peso de B. Assim como a tração que atua em B tem o mesmo valor da força de atrito que atua em B. Vetores de mesma direção, sentidos opostos e valores iguais é que dão resultante nula. Aqui, só para adiantar o serviço, quando fala de peso de B, foi dito que o B tem uma massa de 400 gramas, isso significa 0,4 kg. Foi dito no texto também que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Pelo que então a gente já pode calcular que 4 newtons é o valor do peso de B. Já dá para lembrar também que, quando se fala de força de atrito, você precisa então do μ, o coeficiente de atrito cinético, que nesse caso foi dado, 0,35, e do valor da normal. Então a gente já pode desenvolver essas expressões de B para ver o que é que dá para descobrir. Ora, se a normal em B tem o mesmo valor do peso de B, então a normal em B vale, como nós calculamos, 4 newtons.
se a tração tem o mesmo valor da força de atrito em B, e força de atrito é μ vezes normal, então nós teremos uma tração que vale 0,35 vezes 4, que nesse caso, então, valerá 1,4 newton. E assim nós já descobrimos algumas coisas referentes ao bloco B. Agora, vamos fazer o mesmo procedimento para o bloco A. Quais são as forças que atuam em A? Começando sempre pelo peso, porque o peso é sempre vertical para baixo. O bloco A também está apoiado na superfície e, nesse caso, existe uma reação normal sobre o bloco A. Normal sobre o bloco A. O detalhe é que a reação normal sobre o bloco A é exercida pelo solo, e o solo está pressionado não só pelo peso de A, como também pelo peso de B. Logo, nesse caso, a normal em A tem um valor bem grande. A normal em A teria que equilibrar o peso de A mais o peso de B. Aqui também a gente já pode adiantar uma coisa. Pelo mesmo raciocínio anterior, a massa de A, sendo 0,8 kg, com a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, nós teríamos, nesse caso, 8 newtons como sendo o peso de A. E se a normal em A equivale à soma dos pesos, nós teríamos, então, nesse caso, 4 newtons mais 8 newtons, que daria um total de 12 newtons. Na horizontal, nós temos a força F, cujo valor é o que eu quero descobrir, puxando o bloco A para a direita. E nós temos o fio, que exerce uma tração cujo valor nós já descobrimos. Além disso, o bloco A, deslocando-se para a direita, ele está sofrendo a ação de dois atritos, porque existe o deslizamento e, consequentemente, a fricção com o solo horizontal. Então, aqui nós teremos a força de atrito, que eu vou chamar em A, e, ao mesmo tempo, existe o atrito com o bloco B, que eu chamaria de força de atrito exercida pelo bloco B. Repare que nós estamos falando da interação entre a superfície do bloco B e a superfície do bloco A. Então, aqui nós temos um par de forças de ação e reação, logo de valores iguais. Observe que, na horizontal, existem, então, 4 forças atuando sobre o bloco A. Para a esquerda, as duas forças de atrito, exercidas pelo bloco B em cima e pelo solo embaixo, e também a força de tração. Para a direita, apenas a força F. Lembrando, mais uma vez, que o texto exige que a velocidade do bloco seja constante e que isso significa que a resultante das forças tem que ser nula. Então, nesse caso, a força F para a direita, sozinha, teria que equilibrar a tração, a força de atrito A, exercida pelo solo, mais a força de atrito B, exercida pelo bloco B. Então, se o nosso objetivo é medir o valor da força F, a tração nós já descobrimos o valor anteriormente, 1,4. E isso está medido em Newton. A força de atrito B, nós também já calculamos anteriormente. A força de atrito B, que tem o mesmo valor da tração, que nesse caso nós calculamos como sendo 1,4 newtons. Então, vai mais 1,4 newton para a conta. E agora nós precisamos calcular a força de atrito A, que pela definição é coeficiente vezes a normal em A, sendo que o coeficiente
foi dado lá nas informações da questão e a normal em A é um valor que nós acabamos de enxergar na figura e de calcular também o seu valor. De modo, então, que a força F ficaria. Eu já vou logo adiantar a soma entre esse 1,4 e aquele 1,4. Nesse caso, então, 2,8. O coeficiente de atrito valendo 0,35 foi dado e a normal em B valendo 12 newtons. Então, essa força F será 2,8 mais 4,2, o que resulta numa força F total de 7 newtons. E 7 newtons nos deixaria com a resposta correta, alternativa C de casa.